Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live aqui de correção do simulado de CFO aí do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Então, é o segundo simulado aí do Missão, o nosso primeiro simulado, que também tem as correções aqui no nosso canal, foi feito aí no mês de fevereiro, beleza? Então, você tem que aproveitar a oportunidade, que é um canal totalmente voltado aí para concurso, né, do Corpo de Bombeiros, mais especificamente, né, o Corpo de Bombeiros aqui do Distrito Federal. Então, por isso, pessoal, você que está nos assistindo agora, já vai aqui embaixo, tá? E já faça a sua inscrição no canal, já aperta no sininho para você não perder nada sobre concursos aí voltado para o Corpo de Bombeiros Militares, beleza? Para você que não me conhece, professor Maicon Roque, o seu professor aqui de matemática, né? Não tem só o professor Maicon Roque, não. Tem a professora Juliana, tem o professor Flávio, tem o professor Felipe. Então a gente tem uma equipe aqui realmente de exatas voltado especificamente para a sua aprovação, beleza? Eu vou resolver aqui da questão 11 à questão 15 do nosso simulado. Na verdade, a nossa questão 15, ela vai ser anulada, é isso mesmo. A questão 15 aí, ela vai ser objeto de anulação, então na verdade iremos resolver 4 questões, tá? Mas na frente, quando eu chegar na questão, eu vou comentar com os senhores o porquê que ela foi anulada. Bacana? Vem comigo aqui na tela. Então vamos lá, matemática, missão 193, correção do simulado aí de oficial combatente. Pessoal, para você que ainda não segue aí o Missão nas redes sociais, pessoal, vai lá no Instagram e siga a missão 193, tá? Segue o professor também, dá uma moral lá. O meu Instagram é @maicon.roque, lembrando que Maicon com Y, beleza? Então vamos fazer aqui a nossa análise, a nossa correção, com a nossa primeira questão. Questão essa que ela se encaixa dentro da parte de estatística, dentro da distribuição de Poisson. É isso mesmo, escreve-se Poisson, só que a pronúncia é Poisson. Bacana? E a questão fala o seguinte: considere que o número diário de falhas apresentadas por certo sistema mecânico seja descrito por uma variável aleatória x que segue uma distribuição de Poisson. Aí ele fala, nessa situação, se a probabilidade, né, de x quando for igual a 0 é a mesma coisa, ou seja, é igual quando a probabilidade de x for igual a 1, seja maior do que 0, então o desvio padrão de x será igual a quanto? Beleza? Vamos lá, vamos supor que você nunca estudou esse assunto. Então você está mais perdido que cego em tiroteio. Mas calma, que o professor aqui, o meu objetivo não é só vir aqui e resolver a questão para quem já conhece o conteúdo, não. É realmente demonstrar, a gente aqui fazer, te dar o mínimo, né, de entendimento para você realmente entender a resolução da questão, tá? Então por isso, vem aqui comigo na tela, olha só, o que vem a ser, vou até colocar aqui, ó, o que vem a ser essa tal de distribuição de Poisson, tá? Que se escreve assim, ó, Poisson, mas só que a pronúncia, né, acho que é quase um francês, né, é como se estivesse falando assim, ó, Poisson, 2 S, né, Poisson, né, que a forma que se pronuncia. Pessoal, isso aqui, né, dentro de estatística, lembra que probabilidade, ele faz parte da estatística. Se você for procurar alguma questão de probabilidade dentro de matemática aí no site de questões, você não vai achar, porque a probabilidade faz parte da estatística. Veja que é uma questão muito simples quando você cai uma distribuição de Poisson, a qual você vai ter que lembrar aí da nossa formulazinha. A nossa fórmula é assim, ó, probabilidade de x, né, de acontecer algo, é igual, aí vem umas letras meio estranhas aqui, ó, lambda, né, aí tá aqui o valor de x, multiplicado pelo E. Mas o que é esse E? Esse E é a constante de Euler, né? Outro nome aí, o pessoal lê Euler não, mas é Euler, tá? Aí aqui eu tenho menos a próprio valor de lambda dividido pelo o fatorial de x, beleza? Deixa eu dar um destaque aqui. Então veja que essa é a nossa formulazinha. No primeiro momento, que quando você olha isso, você fica, de certa forma, desesperado. Meu Deus do céu, que letra é essa? Eu nunca vi isso na matemática, você vai observar, principalmente que em estatística a gente usa muito, né, muitas essas letras, né, lambda, eu vou usar também muitas letras gregas como demonstrações. Então você vai observar
que isso aqui é só a forma de ele representar. Mas isso aqui é muito fácil. Só que só você pegar a fórmula, a gente tem que entender o que é essa fórmula, tá? Então, veja bem, o que é essa fórmula, pessoal? Essa fórmula é o seguinte, olha só, vou colocar aqui como se fosse mais didático, tá? Então, veja o seguinte, ó, o que é o valor de x? Pessoal, o valor de x é o que eu quero, que é o número, né, de sucessos. Bacana? É o que eu quero. Só que você vai observar que essa letrinha aí, lambda, o que significa essa lambda? Isso aqui é o número médio, tá? É o número médio de sucessos, no intervalo. Calma que eu vou te dar um exemplo aqui para você entender isso aqui, tá? E a constante de Euler, esse Ezinho aí, que é chamado aqui, ó, de número. Aí veja que, se você for ler aportuguesado, né, número de Euler, né, a pronúncia correta é Euler. O que significa isso aqui? Isso aqui é um número irracional, que é 2,718,28. Isso aqui vai para o infinito, né? Ele é irracional. Eu não tenho um período aí pré-determinado, beleza? A gente estuda isso aqui, ó, lá no logaritmo, né? Lá no logaritmo natural. Bacana? Então veja que esse Ezinho aqui é justamente esse valor aqui, tá? A gente vai colocar ali. Veja que isso aqui é a explicação da distribuição de Poisson. Bacana? Só que, para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo na sua realidade. Você vai entender muito bem o que vem a ser essa distribuição de Poisson. Olha o exemplo que eu vou fazer aqui, daqui a pouco a gente vai voltar para a questão. O exemplo é assim, ó. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal recebe, em média, 3 chamadas por dia. É claro que isso aqui é totalmente fictício. Eu não quis colocar um valor muito alto, por quê? Eu não quis trazer um valor muito alto, porque você vai observar que esses valores são na potência. Vamos supor, se eu colocasse 50, imagina, 3 elevado a 50. Isso teria que ser feito na calculadora. Tem alguns concursos que realmente eles deixam os candidatos usar a calculadora, mas não é o caso aqui do concurso do Distrito Federal, certo? Então por isso que eu trouxe uns valores aqui menores, eu sei que é totalmente fora da realidade, beleza? Então ele fala assim, ó, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal recebe em média 3 chamadas por dia. Determine a probabilidade, né, de receber, aí eu tenho aí 2 itens, o item A, ele receber 4 chamadas num dia, e o item B, ele não receber nenhuma chamada em um dia. Veja só, por que aqui eu vou usar a distribuição de probabilidade aqui, a distribuição de Poisson? Porque você vai observar que a distribuição de Poisson é justamente num intervalo. Então, quando ele pega aqui a minha média, olha só, a média diária são 3 chamadas. Só que eu quero saber qual é a probabilidade de ser quanto? Ó? De ser 4. Então, se você pegar lá e relembrar, veja só quem que é o x, pessoal. O x é um número de sucessos, ó. Número de sucessos. É o que eu quero, tá? Lambda é o quê? É o número médio. É a minha média, ó. O número médio de sucessos. Beleza? E Euler, constante de Euler, é 2,718. Então, veja o seguinte, quando ele fala ali, ó, na alternativa A, de receber 4 chamadas, veja que se eu colocar aqui a distribuição, vai ficar assim, ó, probabilidade de x é igual, aí eu venho, né, constante de Euler, tá? Isso aqui elevado a x, multiplicado pela constante de Euler, né, na verdade ali era lambda, né, lambda elevado a x, constante de Euler, menos esse valor aqui da constante de Euler, dividido pelo x fatorial. Pronto, agora ficou muito simples, é só substituir. Como assim substituir? Aqui no caso, olha só, veja que o que eu quero, o meu novo, né, na questão ele falou que recebi em média 3 chamadas por dia, só que eu quero agora quantas? 4. E a minha média era de quanto? Ó? 3. Então veja o seguinte, ó, a probabilidade de ser esse 4 vai ser lambda. Quem é lambda, pessoal? É o número médio. Qual é o número médio aí que eu tinha? Ó? 3, certo? E lá no lugar do x, ó, o 4 vezes a constante de Euler elevado menos 3, porque isso aqui também, ó, é o próprio lambda que está aqui.
E isso dividido pelo x, lembra quem é o x? Que é quem? O meu 4 fatorial. Bacana? Veja que se eu colocar isso aqui, já vai dar um trabalho danado. 3 elevado a 4 até que é tranquilo, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 81. Agora, esse 2,718 elevado a menos 3, isso aqui iria inverter, né? E eu ia pegar a parte de baixo 4 fatorial, que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, ficaria mais ou menos assim, ó. 3 elevado a 4, 81. Constante de Euler aí, ó, 2,718 elevado a menos 3. Isso dividido por 4 fatorial. 4 fatorial, lembrando, ó, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que isso aqui me dá 24. Veja que é um número muito quebrado, totalmente quebrado. Beleza? Então, o que ia acontecer aqui, pessoal? Ia acontecer que eu teria que saber uma matemáticazinha básica, aprofundada, ó, quando eu pego isso aqui, né? Antes de multiplicar, eu tenho que fazer o quê? Essa potência negativa, certinho? Então, isso eu poderia representar assim, ó. Ficaria assim, ó, 81 sobre 24, tá? Que eu já peguei essa parte de baixo, beleza? Deixa eu pegar aqui, ó. Já peguei essa parte de baixo. E esse número aqui é como se eu estivesse multiplicando aqui, ó. 2,718 elevado a menos 3. Veja que esse expoente negativo, ele indica que eu vou inverter. Então, ficaria assim, ó. 81 sobre 24 multiplicado por 1 sobre 2,718 ao cubo. Beleza? Então, esse aqui ficaria 2,718 ao cubo. Então, isso aqui ficaria da seguinte maneira, ó. 81 sobre 24, né, vezes esse 2,718 ao cubo. Eu vou até fazer aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o nosso artifício. Para a gente não perder tempo, é claro que é o tipo de prova, se caísse uma questão dessa, ele precisaria te fornecer justamente o que, pessoal? Uma calculadora, tá? Então, vou pegar aqui, eu tenho aqui o artifício de usar a nossa calculadora. Deixa eu só finalizar aqui, ó. Eu vou manter, vou pegar a calculadorazinha aqui para os senhores verem, tá? Óbvio, só para a gente fazer o cálculo, realmente a gente fazer o cálculo aqui, só para você ver quanto que ia dar, mas pode ficar tranquilo que essa conta aí, eu vou precisar de uma calculadora para pegar isso aí, beleza? Então, como é que ia ficar isso aqui, ó? Ficaria da seguinte maneira, ó. Ficaria 2,718, né? Vou botar aqui, ó, 2,718 elevado ao cubo, né, ó, vezes 2,718 vezes 2,718, né? 3 vezes. Então, daria, ó, 20,07. Então, vamos arredondar para 20,07. Vamos voltar aqui para o nosso material, ó. Então, botar aqui, voltar, 20,07. Então, ficaria assim, ó, 81 sobre 24 vezes, né? Aí aqui, ó, 20,07. Beleza? Então, ficaria 81 sobre 24 vezes 20. Vamos arredondar? 24 vezes 20, isso aqui vai dar quanto? Ó? 480, né? Vou arredondar aqui também para 80, para ficar, de certa forma, mais fácil da gente fazer. Cortaria 0 com 0, ficaria 8 sobre 48. 8 dividido por 8 dá 1, 48 por 8 dá 6, né? Então, a probabilidade de acontecer isso seria o quê, pessoal? Seria de 1 em 6. Ainda eu poderia ali, de certa forma, dividir, né? 1 por 6, eu acharia um número quebrado que eu poderia transformar numa fração. Claro que isso aqui eu fiz só para realmente a gente entender o que é essa tal distribuição de Poisson, beleza? E qual que seria a probabilidade de nenhuma chamada em um dia, que seria a alternativa B, ó. Essa aqui seria a alternativa A, a alternativa B ficaria assim, ó. Probabilidade de x é igual lambda elevado a x vezes constante de Euler elevado a lambda negativo dividido por x fatorial. Então, nenhum, pessoal, o x seria quanto? Seria 0, né? Probabilidade de 0 seria. Qual que seria aqui a minha média de sucesso, que é o lambda? Seria 3, continuaria sendo o mesmo 3, só que o x seria 0, né? Aí aqui, ó, constante de Euler elevado a menos 3, né? Que é o próprio 3 que está ali, dividido por x fatorial, que é o quê? 0 fatorial. Bacana? Então, veja que isso aqui ficaria como? Ó, 3 elevado a 0 dá 1, tá?
0 fatorial também dá 1, tá? Ó, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial também é 1, beleza? Multiplicado o constante de Euler elevado a menos 3. Eu já sei que constante de Euler seria o quê? 2,718 elevado a menos 3. Então, isso aqui ficaria o quê? Ó? O negativo ia inverter, 2,718 elevado à terceira. E a gente viu que isso aqui dava aproximadamente quanto? 20,07, né? Essa continha aqui. Então, se a gente arredondasse, a probabilidade seria aproximadamente de 1 em 20. Bacana? Isso foi só para a gente ver aqui alguns exemplos. Vamos voltar agora na questão? Agora vai ficar muito simples quando você pega. Olha só, veja que ele está fazendo uma comparação aqui. Então, a probabilidade de x ser igual a zero, o que que aconteceu? Ó, probabilidade de x ser igual a zero seria lambda. Lambda é o quê? É justamente a minha média, só que eu não tenho média aqui. Então, ele vai continuar com lambda. Só que o x lá é zero, multiplicado pela constante de Euler, elevado, né, ao lambda aqui negativo em cima. E aqui o x0 seria 0 fatorial, tá? E quando eu faço aqui com valor igual a 1, seria como? Ó, lambda elevado a 1 vezes constante de Euler elevado a lambda elevado ao negativo sobre, no lugar de x de baixo, seria o quê? 1 fatorial. Agora, eu iria pegar esse valor aqui, que é o de 0, com esse, iria o quê? Igualar. Então, ficaria assim, ó, lambda elevado a 0, multiplicado pela constante de Euler elevado por lambda elevado, né? Euler elevado a negativo de lambda, sobre 0 fatorial, pessoal, é 1. A gente já acabou de ver na outra questão lá atrás. Que é igual aqui, ó, lambda elevado a 1, multiplicado pela constante de Euler elevado a lambda, 1 fatorial também é 1, beleza? E aqui agora a matemáticazinha básica, a qual eu posso pegar aqui, ó, esse, cortar com esse, bacana, e ia multiplicar cruzado. Só que, ó, qualquer coisa elevada a zero dá quanto? Dá 1. Então, veja que ficaria a multiplicação cruzado, ficaria, ó, lambda elevado a 1, que é igual, né, o próprio 1. Então, lambda seria igual a 1. Mas como ele quer o desvio padrão, e o desvio padrão é justamente aí a raiz quadrada da variância, então isso aqui, ó, se eu pegar a raiz quadrada de 1, esse valor seria quanto, pessoal? Esse desvio padrão, raiz quadrada de 1 seria quanto? O próprio 1. Beleza? Gabarito, portanto, aí, alternativa C de Careca. Eu acredito que eu consegui aí, de certa forma, para você que nunca viu, pelo menos entender mais ou menos o que eu estou fazendo quando eu te dei o exemplo lá dos bombeiros. Beleza? Gabarito, alternativa C. Vamos aí para a próxima questão, né? A próxima questão, questão 12, questão muito simples, muito fácil mesmo, ele só quer uma simplificação algébrica, onde ele fala assim, ó, simplifique a seguinte expressão algébrica. Vamos lá, veja só que eu vou pegar aqui os elementos que de certa forma são parecidos, ó. Quando você pega aqui, ó, xy, ele é parecido. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, 7xy² e menos 10xy², também ele é parecido. Então, eu vou aí pegar os que são parecidos e colocar meio que na ordem, ó, tá? Na ordem do expoente 1, 2 e 3. Então, ficaria assim, ó, 3xy menos 6xy, então peguei esse, tá? Aí tá aqui, ó, mais 7xy² menos 10xy², peguei esse, e sobrou aí um 2xy ao cubo, tá? Então, veja só, aqui como são, né, próximos, 3xy menos 6xy, eu posso fazer a conta. 3 positivo com 6 negativo dá, ó, 3 negativo. 7xy² menos 10xy² vai dar 7 menos 10 dá o quê? Menos 3xy² mais 2xy ao cubo. Vou procurar isso aí. Onde que eu encontro isso aí, pessoal? Eu encontro isso aí na alternativa B, ó, né? Bem tranquilo. Gabarito, portanto,
Alternativa B de Brasil. Questão também muito, mas muito simples mesmo. Beleza? Próxima questãozinha, questão 13. Questão aí, de certa forma, ele está usando os seus conhecimentos sobre plano cartesiano, sobre geometria analítica, e de certa forma você consegue fazer isso aí até sem usar geometria analítica, usando os seus conhecimentos de geometria plana, que eu acho até mais simples, né? Desde que você saiba se posicionar dentro do plano cartesiano. Então, quando ele fala assim, ó, o triângulo ABC tem como vértice os pontos. Olha só, eu tenho o ponto A, vou botar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o plano cartesiano, certo? Nesse meu plano cartesiano, vamos aqui identificar algumas coisas, ó. Eu tenho o eixo X e tenho o eixo Y. E aqui é a minha origem. Essa origem é o quê? Tanto 0 em X como 0 em Y. Veja que aqui é X e Y, ó. X, Y, X, Y, certo? Então, se você observar, eu tenho uma variação do X aí, que ele vai desde o 5, 8 até o 11. Então, eu vou dividir em 11 partes aqui. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? E já o Y lá, ele varia tanto da parte positiva 3 até o menos 1. Então, vou botar aqui, ó, 1, 2, 3 e aqui o menos 1. Vou identificar esses pontos que eu já conheço, que aqui, ó, é o ponto. Vou botar aqui, ó. Esse aqui é o 11, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o 5, 6, 7. Esse aqui é o 8, na parte de X. Agora, na parte de Y, ó. Esse aqui é o menos 1. Esse aqui é o 3, né? Ele só vai usar ali o menos 1 e o 3. Agora, eu vou identificar no gráfico essas coordenadas. A minha primeira coordenada, que é o A, é 5 em X e menos 1 em Y. Pessoal, isso significa o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e vou ligar, né? 5 em X com menos 1. E esse ponto aqui é o ponto A. Beleza? Vou ligar agora outro ponto, que é o ponto B, que é 8 em X e 3 em Y. Então, vou pegar aqui, ó, vou ligar, aqui é uma coordenada, tá? Então, vamos pegar aqui e vamos ligar isso aqui, que vai ser esse ponto aqui, que é o ponto B, né, ó, ponto B. E outro ponto, né, a gente precisa de 3 pontos para formar aí um triângulo, certo? Que é 11 em X e menos 1 em Y. Então, quando eu puxo aquele menos 1, eu vou continuar aqui, ó, até ele chegar aqui, ó, certo? Esse aqui é o ponto C. Bacana? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou ligar esses 3 pontos, porque é o triângulo ABC, ó. A até B até C, ó. É esse triângulo aqui, certo? Então, veja o seguinte, aqui eu posso descer e veja que como está na mesma linha, isso aqui forma um ângulo de 90 graus, tá? Se formou um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo e eu já fico desconfiado que isso eu posso usar teorema de Pitágoras, certo? Veja o seguinte, esse valor daqui até aqui é de 5 até 8. Então, se eu pegar 8 menos 5, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 2, eu tenho 3 unidades, beleza? Aqui, a mesma coisa, ó, quando eu pego aqui, ó, vai ser, ó, 1, 2, também, ó, 3 unidades, bacana? E aqui, essa altura também, o que vai acontecer, ó? Essa altura é justamente isso aqui, ó, de 3 até menos 1, ó, ele andou 3 mais 1, então essa altura mede 4, bacana? Então agora eu consigo fazer o cálculo daqui e o daqui. Haja vista que os dois triângulos são iguais. Pessoal, eu tenho 2 triângulos retângulos iguais, a qual eu tenho aqui, ó, 3 e 4. Observe que isso é um triângulo retângulo, é um triângulo muito famoso, que é o triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Aplicando o teorema de Pitágoras, ficaria assim, ó, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Esse expoente 2 passa como raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 vai me dar 5, né? A gente já sabia que era 5, que era o famoso triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então, veja que esse lado aqui, ó, mede 5. Esse outro lado, como é igual, ele também mede 5. Como a questão quer saber aí
a distância, né? Deixa eu ver, o perímetro, né? O perímetro é o quê, pessoal? O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados, certo? Então, se eu somar aqui, ó, é 5 desse lado de cá, mais 5 do outro, mais 6 da minha base. 5 mais 5, 10, com 6 aqui dá quanto? 16. E a própria questão falou que era centímetro. 16 centímetros. Gabarito, portanto, alternativa C de Careca. Então, aqui, ó, 5, 5 e 6. Bacana? Questão também tranquila, que você usou aí o plano cartesiano, e eu optei fazer usando os conhecimentos de geometria plana. Belezinha? Próxima questão, questão de número 14, questãozinha clássica sobre análise combinatória. Veja que, primeiramente eu vou ler a questão, depois a gente vai identificar qual a técnica que a gente vai utilizar. Veja que ele fala assim: suponha que para acessar a rede de computadores do Corpo de Bombeiros seja preciso definir uma senha de 6 algarismos que, por questões de segurança, deverá ser alterada a cada 30 dias. Com o objetivo de não esquecer cada senha utilizada, o sargento Padilha resolveu gerar senhas a partir da permutação, permutação dos algarismos da data de nascimento de um de seus filhos na forma reduzida. Então, olha só qual é a data, ó, 19/3/2009, né? Forma reduzida que ele falou dessa maneira aí. Aí ele pergunta assim para mim: considerando essas condições, a quantidade de senhas geradas foi de quanto? Pessoal, veja só que quando a questão falou para mim que era uma permutação, você vai observar que dentro da permutação, ó, dentro da permutação, eu tenho aqui umas divisões, ó, certo? Aqui dentro da permutação, eu posso ter 3 maneiras de permutar. 3 maneiras. Eu tenho aqui a permutação simples, eu tenho a permutação com repetição e eu tenho a permutação circular. Beleza? E quando eu falo de permutação, é muito comum a gente falar sobre anagramas, porque geralmente a gente pega nessa questão de permutar muito utilizando exemplos sobre anagrama. Então você vai observar aqui o que significa permutar. Pessoal, permutar significa trocar, embaralhar, certo? Então veja que quando ele pegou esses números aqui, ó, 19/3/09, se eu, por exemplo, colocasse assim, ó, 91, 30, 90, veja que aqui eu permutei, eu baguncei os números que eu tinha, eu embaralhei os que eu tinha, formando outra senha, porém com os mesmos números. Observe que isso é permutar, isso é bagunçar. Só que aqui, neste exemplo, olha o que acontece. Eu tinha aqui números repetidos. Veja só. Tanto o 9 está repetindo como o 0 está repetindo. Então, nessa situação aqui, eu tenho uma permutação com repetição. Então, veja que nessa situação eu vou utilizar uma permutação com repetição, porque eu vou pegar esses números e eu posso embaralhá-los. Só que quando eu permutar o 9 entre ele ou 0 entre ele, eu não estou criando nenhuma senha nova, é a mesma senha. Quando eu troco de posição com os mesmos valores, eu crio a mesma coisa. Beleza? Por isso que eu vou usar aí a técnica da permutação com repetição. E permutação com repetição, a nossa fórmula, caso você goste de uma fórmula, é assim, ó. Permutação, né, de n, que é o quantitativo de elementos, elevado a alfa, a beta, 3 pontinhos, porque são as repetições. E isso aqui vai ficar assim, ó, n fatorial, dividido por alfa fatorial, vezes beta fatorial, 3 pontinhos. Por quê? Porque essa fórmula vai depender aí do número de repetições que vocês tiverem, tá? Então, aqui no nosso exemplo, observe que a minha permutação, eu estou permutando quantas coisas? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. Só que dessas repetições, vocês vão observar que eu tenho a repetição do 9 duas vezes e eu tenho a repetição do 0 duas vezes. Então, a minha permutação ficaria assim, ó, 6 fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. 6 fatorial, eu posso aí desmembrar até chegar no 1, ó, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial é 2 vezes 1 e o outro 2 fatorial também é 2 vezes 1. Agora é a gente simplificar.
Veja que 2 vezes 2 dá 4, eu posso cortar com o 4 de cima. Sobrou 6 vezes 5, 30. 3 vezes 2 dá, 3 vezes 2 dá 6. Então, 30 vezes 6 dá quanto? Ó, 180. Então, você vai observar que eu vou conseguir formar aí 180 senhas distintas, tá? Gabarito, portanto, aí, alternativa C de careca, beleza? E vamos lá para a nossa questãozinha polêmica, é justamente essa questão 15, pessoal. Essa questão 15, a gente não tem resposta. É uma questão aí que foi anulada, tá? Foi uma questão que está trabalhando aqui sobre cálculo, né? A gente mexendo aqui com derivadas, né? A parte do edital onde a gente mexe com derivadas e integrais. Veja que é um conteúdo denso, tá? Denso que eu falo é muita coisa, muitas graduações passam vários semestres só trabalhando com cálculo, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, vai depender muito aí de qual é a disciplina, só que é uma questão aqui, que quando a gente foi fazer, acabou que na hora de elaborar aqui, a gente elaborou com os valores a qual não achava resposta, beleza? Então veja que é uma questão que vai ser anulada, só que eu já trouxe aqui a sugestão, né, tanto aqui para o Brasil como para o Resende, a qual a gente trazer para os senhores também, principalmente para o CFO, né, que só cai no CFO, que é justamente umas lives aqui pontuais sobre cálculo, beleza? Então, pessoal, é isso. Questão 15, questão anulada, tá? Não tem como resolver essa questão. E as questões aí, só conferindo aqui novamente o gabarito, vem comigo aqui, gabarito aqui, ó, vamos lá, ó, questão 11, né? A questão 11 que trabalhou aí sobre probabilidade, né, de estatística, distribuição de Poisson, que a gente vai utilizar a fórmula, só que a gente fez aqui todo um exemplo para a gente entender o que a gente estava fazendo. A gente deu esse exemplo aqui do Corpo de Bombeiros, beleza? Questão 11C de careca. Questão 12, né, a mais fácil daqui, B de Brasil. Questão 13, né, a questão aí de certa forma que ele envolveu geometria analítica juntamente com a parte de plano cartesiano, mas eu optei por fazer aqui por geometria plana, gabarito C. Questão 14, sobre análise combinatória, gabarito C também, onde ele usou aí a nossa permutação. E questão 15, a questão essa que não tem resposta, a questão anulada. Beleza? Vem comigo aqui. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de seguir o Missão no Instagram e o professor. Beleza? Qualquer dúvida, manda lá nas minhas redes sociais, maico.rock, que estarei prontamente aí para responder as dúvidas dos senhores. Belezinha? Tamo junto. Até a próxima. Valeu!